Olá, boa tarde. Você vai ver hoje no Esporte Total. Decisão da Taça Guanabara será mesmo no Engenhão. A questão é saber se com torcida única ou não. Decisão será hoje. Flamengo investe 2 milhões em reforma do Maracanã. Fluminense vira para cima do Sinop e passa a terceira fase da Copa do Brasil. Sornosa desencanta e faz 2 gols. Vasco vence o Vila Nova em erro de zagueiro. E ainda tem um papo com o cronista e blogueiro Adilson Dutra. Agora, pela Terceira Via TV. Ao que tudo indica, não falta mais nada para que o futebol do Rio de Janeiro chegue ao fundo do poço. Um campeonato cujos jogos das semifinais são realizados num sábado de carnaval à tarde, ambos fora da capital e em estádios com capacidade de público reduzida. O maior derby do futebol carioca, antes conhecido como Clássico 2 milhões, depois de muitas discussões envolvendo presidentes de clubes, dirigentes de federação, comandantes de batalhões e até o prefeito de Volta Redonda, acabou sendo disputado lá mesmo na cidade do Aço. E acreditem, com apenas 5.484 pagantes. Foi o menor público na história do tradicional clássico. Muitos fatores contribuíram para que chegasse a tal situação. O mando de campo era do Flamengo e o Engenhão é administrado pelo Botafogo, que não queria o rubro-negro jogando por lá. De acordo com o Ministério Público, a partida teria que ser disputada com a torcida única, já que a PM estava envolvida em garantir a segurança da população e as tropas da Força Tarefa já haviam deixado a cidade do Rio de Janeiro. O Vasco, por sua vez, não admitia jogar com torcida única, pois a mesma teria que ser a do Flamengo, mandante do jogo. Impasse criado, reunião com dezenas de envolvidos na sede da federação, discute para lá, discute para cá, até que o prefeito da cidade do Aço pediu a palavra e disse que poderia ser disputado por lá o jogo, desde que o GEP, Agrupamento Especial de Policiamento de Estádio, garantisse rigoroso policiamento. E deu no que deu. Vários lances de arquibancada sem um torcedor sequer. Na soma de torcedores pagantes nos 2 jogos pelas semifinais, o outro foi Fluminense e Madureira, 0-0. O número não chegou a 10 mil, somados os 2 jogos. O jogo envolvendo os 2 tricolores teve apenas 1.993 míseros pagantes. Como se não bastasse, a federação modificar o campeonato, criando grupo seletivo e agora ainda inventar um quadrangular com Volta Redonda, Bangu, clube do presidente Rubinho da federação, Boa Vista e Botafogo, cujo presidente agradeceu e disse que o Alvinegro não vai disputar. O Boa Vista, clube da região dos Lagos, vai bem na Copa do Brasil, já passou para a terceira fase e anunciou que poderá até disputar o quadrangular, mas com uma equipe mista. Triste futebol do Rio de Janeiro. Antiga vitrine do futebol brasileiro, nem o seu símbolo antigo, maior do mundo, que já recebeu quase 200 mil torcedores num só jogo, pode ser utilizado. Pois é, até o Maracanã, que leva o nome do jornalista Mário Filho, irmão do também jornalista e tricolor e dramaturgo Nelson Rodrigues, não foi poupado nas maracutaias envolvendo governantes e a Odebrecht. Querem mais? E o pior, não vê qualquer luz no fim do túnel. O Vasco segue firme na Copa do Brasil, já que ontem à noite derrotou o Vila Nova de Goiás por 2-1, em jogo bastante corrido e disputado no estádio Serra Dourada. Thales, com golaço, você está vendo aí, abriu o placar para o time carioca aos 15 do primeiro tempo. Mas ainda na primeira fase do jogo, Alisson, cobrando penalidade, deixou tudo igual. Só que o time do presidente Eurico Miranda foi premiado aos 40 do segundo tempo, uma falha grotesca do zagueiro que acabou dando um passe de cabeça para o atacante Wagner, do Vasco da Gama, que testou para a rede. Final, Vasco 2-1. Seu próximo adversário será o Vitória da Bahia na terceira fase da competição. O Vasco encontrou uma pedreira realmente, o jogo foi lá e cá, o time não jogou bem o primeiro tempo, mas acabou dando sorte, com a falha do zagueiro do Vila Nova. Também pela Copa do Brasil, o Fluminense não teve muito trabalho
para passar à próxima fase. Mesmo com um time misto, o tricolor foi a Mato Grosso e derrotou Sinop por 3-1. E quem se deu bem foi o gringo Sornosa, que marcou 2 gols. O outro gol foi de Henrique Dourado. O time mato-grossense até que saiu na frente com Alex Ricardo. Próximo adversário do tricolor será o Criciúma. Pois é, minha gente, olha aí, resultado que fez jus. Melhor categoria do Fluminense, valeu a pena. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro bateu pé. Aliás, o TJD foi quem decidiu na noite passada. A decisão da Taça Guanabara será no estádio Newton Santos, domingo à tarde, com o Botafogo concordando ou não, segundo a federação. Os dirigentes do Alvinegro já adiantaram que o aluguel do estádio será de R$200 mil. Botafogo exigiu também que possa utilizar ali os camarotes do estádio e ainda a renda de todos os bares lá do Engenhão, do estádio Newton Santos. Agora resta saber se o Ministério Público Estadual vai voltar atrás e permitir que o clássico aconteça com as 2 torcidas presentes no Engenhão. A decisão deve sair hoje. A resposta terá que ser dada ainda hoje, como eu estou dizendo, e o Ministério Público, se mantiver o que resolveu antes, isto é, de torcida única, rubro-negros não poderão, com as suas organizadas, comparecer ao Engenhão. Só apenas a torcida do Fluminense. E por aqui o Roxinho intensifica os treinos visando o jogo de depois de amanhã em Cardoso Moreira com o bom sucesso. Rafael Soriano sabe que é vencer ou vencer para se manter no que chamam de Série A. Quer dizer, ter presença garantida na seletiva do ano que vem. Só mesmo a Federação do Rio de Janeiro. Olha, o Flamengo está intensificando os treinamentos, a sua equipe titular, para o jogo com São Lourenço, no meio de semana que vem, quarta-feira, pela Libertadores da América. Vai ser a estreia das 2 equipes na fase de grupos. E o Flamengo, então, resolveu investir R$2 milhões no Maracanã, no estádio Mário Filho. Os jogadores estão intensificando o treinamento, vocês estão vendo aí, mesmo quarta-feira de cinzas, treinaram ontem lá no Ninho do Urubu, para esse jogo de quarta-feira com São Lourenço. Quer o Flamengo, repito, utilizar o Maracanã. A pessoa que está trabalhando lá na reforma do estádio da Ilha do Governador foi todo removido, toda aquela equipe de trabalhadores, de operários, para o Maracanã, para que o Maracanã fique em condições de receber esse clássico sul-americano, que é o Flamengo e o São Lourenço de Almagro, na Argentina, que é o time do coração do Papa Francisco. Olha, daqui a pouco nós vamos estar aqui com o 3º e último bloco do seu Esporte Total de hoje, conversando com Adilson Dutra, cronista esportivo, blogueiro, e flamenguista acima de tudo. Segura aí rapidinho, é pai bola.